ciúme tem. Os vizinhos estão... Ó, cada música romântica, sabe por quê? Porque toda vez que eu tô sentadinha aqui, que eu sei que tem você do outro lado da telinha, rola uma sintonia de amor, né, Lucy? Que coisa boa, né? Verdade, eu amo quem tá aí do outro lado. Tem 200 mil opções de canais aí, assiste nós aqui, né? Meu Profissão Mulher. Obrigada por vocês existirem, viu? Eu agradeço a Deus todos os dias por vocês fazerem parte da minha vida. Agora, Lucy, nós vamos falar de uma coisa triste, que são traumas. As pessoas podem ter traumas pelas mais diversas situações, né, Lucy? Então, a gente conhece trauma físico ou trauma psíquico, né? O trauma emocional. O trauma emocional é aquele que você que você é colocada numa experiência completamente desagradável, negativa, de uma intensidade gigantesca e que causa marcas no ser humano, né? Isso é considerado um trauma. E como eu falei para você no começo do programa, pode ser agravado quando isso passa por uma tragédia. Aí as cicatrizes são profundas e muitas vezes incuráveis. A área da saúde mental, a gente tem algumas coisas que a gente pode estar recorrendo. Eu acho que o principal de alguém que se sente traumatizado ou que passou por um trauma é buscar ajuda. Porque dificilmente, Fernanda, a pessoa sai sozinha de uma dessa. Porque, geralmente, o trauma, essa dor intensa, é uma vivência da morte muito próxima. Todo trauma remete a isso. Você se sente tão próximo da morte, né? Mesmo quando a gente fala, que nem o Alan falou, uma traição não é uma coisa que causaria, teoricamente, a morte física da pessoa, mas existe a morte emocional. E a pessoa se sente muito próximo a isso. Então, é um abalo. Você imagina, sai tudo fora do sentido, do eixo, e muitas vezes as pessoas não conseguem voltar. Quando os traumas ocorrem na infância, ainda é pior, porque a criança ela não tem toda a percepção do que foi causado. Porém, isso pode aparecer posteriormente, numa fase adulta. E a gente tem um trabalho enorme para identificar da onde vem o trauma, porque muitas vezes esse adulto se esqueceu do trauma, mas o inconsciente gravou. Gente, às vezes a gente fala muito de bullying, principalmente em relação às crianças, tal, e precisa dar muita atenção, né, Lucy? Porque isso pode, como você disse, refletir lá na frente, né? Porque a criança é uma coisa muito mágica, né? Mesmo após um trauma muito violento, ela pode ter reações que demonstram que, tudo bem, passou, ela não deu muita importância. Você vê que mesmo diante da morte, né, de alguém, ela fica triste, mas num segundo já está correndo, está pulando, está conversando com o amiguinho. Então, isso, infelizmente, faz com que eu acredite, muitas vezes, os pais ou os criadores, tudo bem, ela não sentiu a importância disso e deixa quieto. Só que, na verdade, ela arquivou esse trauma, guardadinho. né? E aí é o que eu estou te falando, são traumas que posteriormente podem influenciar na personalidade dessa pessoa. Agora, você falou, no começo da nossa conversa, no comecinho do programa, que muitas pessoas sofrem em demasia, até, porque elas confundem trauma com tragédia. Como é que a gente diferencia o que é trauma, o que é uma tragédia? Em que momento a pessoa tem que entender que ela está transformando um trauma numa tragédia? Então, por exemplo, eu te falei, trauma, né, do grego, ele vem dos deuses. Então, tragédia. Então, por exemplo, a gente viu aquele caso que teve em Petrópolis, teve aquele desabamento, Sim, que soterrou as pessoas. Isso é considerado uma tragédia, algo além do meu poder físico, né? O trauma é eu estar uma casa que eu construí numa daquelas ribanceiras, porque eu construí, né? Então, ali eu tinha a opção de coordenar a situação. Eu poderia não ter colocado a minha vida em risco, e eu coloquei. Então, a tragédia é quando eu não posso controlar, é algo que vem da natureza, e o trauma é algo que eu poderia, teoricamente, controlar e que acabei me colocando em maior risco. Como a gente falou de relações amorosas, é uma das
campeãs de trauma. Mas, infelizmente, sou eu que me coloco no risco. Muitas vezes você tem avisos, as pessoas te falam, te orientam, mas você paga para ver. E aí você causa um trauma. E é por isso que as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade, porque há uma cobrança. No trauma, há uma culpa. Aí você fala, mas, Lucy, tem pessoas que, por exemplo, são assaltadas. Por que elas se sentem culpadas? Porque, dependendo da crença pessoal dessa pessoa, imagina, ela fala, poxa, eu não devia ter entrado naquela rua, sabe? Mas é uma questão muito louca essa, né? Tipo, a pessoa sofre pelo trauma, né? E ela ainda assim consegue se sentir culpada. Porque é o que eu estou te falando, de acordo com a crença pessoal dessa pessoa, né? Imagina que na cabeça dela, a mãe sempre disse, olha, não saia de casa depois das 10, porque é perigoso e tal. Rararara. Suponhamos que ocorra, né, um sinistro, alguma coisa, dentro desse horário. Ela se sente culpada porque não ouviu a mãe dizer e tal. E é o que eu te falei, o que mais gera essa sensação desagradável é você vivenciar a morte muito próximo. E você encarar a realidade de que você é mortal. Que você não vai ficar para sempre, que a qualquer segundo, né, tudo pode deixar de existir. O trauma te remete a isso. Eu penso assim, quando você tem uma certa maturidade, os traumas servem para te amadurecer. Muitas vezes, você, através de um trauma, você desenvolve pensamentos, desenvolve atitudes que vão te ajudar nessa maturidade. A questão é que a gente está habituado a transformar em tragédia, como se aquilo não tivesse mais Saída, não tivesse a chance de dar a volta por cima. Exatamente, porque a tragédia que eu te falei, como a gente acredita que venha dos deuses, né, que venha de algo superior a nós, é como se fosse o castigo. Tipo, eu fui mexer com fogo, eu me queimei, agora eu vou ter que arcar com isso. E tem pessoas que, sabe, montam a história de sua vida em cima de tragédias. Né? Como se, só eu que sofro. Uma coisa que eu acho interessante, as pessoas, no caso, tanto do trauma quanto da tragédia, elas enxergam muito a si. Só existe o eu, não existe o nós. Então, isso faz com que a pessoa assuma um sofrimento demasiadamente grande, porque é difícil você carregar o peso de um eu. Quando a gente transforma isso em nós, fica um pouquinho mais fácil. Mas quando eu assumo o eu, quando eu digo eu errei, quando eu me coloquei em risco, como eu fui boba, ou como eu vacilei, como, enfim, aí fica muito pesado e as cicatrizes são devastadoras. Devastadoras. Lucy, então existem pessoas que têm, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas tem mais força para encarar um problema do que outras? Tem pessoas mais fragilizadas? Então, eu fiz parte de um grupo de pesquisa em 2015, na Unifesp, que é justamente isso. Por que algumas pessoas superam mais facilmente traumas do que outras? Bom, existe aí um envolvimento também neurocientífico. A gente percebeu que durante um trauma, é óbvio que você também tem uma reação fisiológica, né? Você acaba liberando mais hormônios, noradrenalina e tal, e que isso acaba gerando uma intoxicação psíquica, mas que se transforma em fisiológica. Então, a gente percebeu que quem produz mais serotonina, mais dopamina, quem pratica mais exercícios físicos, porque essa toxina psíquica gerada pelo trauma, ela não é expelida pela urina, pelo suor, ela precisa ser trabalhada. E eu tenho que, na verdade, compensá-la. Como eu acabei desprendendo muita adrenalina no meu sangue, eu vou ter que compensar isso para ter um equilíbrio. Então, as pessoas que estão mais ligadas assim, a algo mais místico, né, dentro de uma religião, quando creem em algo acima, quando praticam exercício físico, ou quando têm uma alimentação mais saudável. Por exemplo, foi relacionado nessa pesquisa que uma pessoa que ingere muita carne, ela tem uma propensão maior a segurar as toxinas e a ter a dificuldade em vencer os traumas, do que uma pessoa que consuma menos.
Então, parece bobagem. Muitas vezes as pessoas falam, mas você é fraco, você não foi atrás, que má vontade sua. E muitas vezes não é. Muitas vezes o trabalho é terapêutico, mas também precisa do auxílio do psiquiatra, precisa se entrar com medicação para poder realmente rever tudo isso que foi abalado durante o trauma. Muito interessante isso, viu, gente? E se a pessoa estiver nessa situação, de repente está nos assistindo nesse momento, e ela se sente exatamente como você disse agora, incapaz de dar a volta por cima, de virar a página, de ter algum tipo de reação após esse trauma. O que você diria para essa pessoa, Luci? Olha, eu acho que assim, você tem que ter noção e ter a humildade de admitir que você tem limites, que você não pode tudo sozinho e nem deve carregar sozinho. Eu acho que para isso a gente conta com uma equipe fantástica aqui no Brasil de saúde mental. A gente tem aí o apoio dos CAPs que estão abertos. Então eu acho que procurar uma ajuda psicológica, né, psiquiátrica, de forma alguma te diminui. Pelo contrário, eu acho que eu costumo dizer, né, que o pior defeito de um ser humano é a má vontade. E a melhor qualidade é a boa vontade. Então, se você não tiver uma boa vontade com você, de achar que merece se libertar desse trauma, né? Que você merece continuar a sua vida como você também programou, você tem que buscar ajuda, você tem que, sabe, como diria minha filha, tem que descer do salto e ir lá e falar, olha, preciso de ajuda, me ajude, sozinha eu não vou conseguir. É o que eu te falei, porque o trauma te aprisiona no eu. Ele te exclui do nós, ele deixa você isolado, como se só tivesse acontecido com você. E eu trabalho muito com terapia também em grupo e tal, e a gente vê que quando um traumatizado vem para um grupo e ele percebe, porque o grupo, na verdade, tem a função de espelhos, né? Uhum. Quando ele percebe que naquele grupo ele tem pessoas que passaram por traumas iguais ou até mais intensos, ele se motiva, ele fala, então não sou só eu, não foi só comigo. Principalmente o trauma, por exemplo, da violência sexual. É algo que a pessoa toma para si, tipo, fala assim, fizeram comigo, foi comigo que ele fez, foi a mim que ele machucou. Mas quando ela se depara com outras pessoas, ela fala, fica mais fácil lidar. Com certeza, gente, a união faz a força, né? Já diz o ditado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. É rapidinho, bate lá, volta cá. Foi se aventurar e agora ficou só ai que dó, ai que dó.